Wellerson, sou estudante do curso de Direito da Unileão e hoje vamos apresentar para vocês um tema fundamental que gera muitas dúvidas, muitas perguntas, sobre o Conselho Tutelar. Eu, juntamente com meus colegas de classe, visitamos a Unidade 2 de Juazeiro do Norte. Primeiramente, vamos apresentar para vocês a divisão entre os Conselhos Tutelares de Juazeiro do Norte, que se encontram em duas unidades. Logo em seguida, vamos apresentar para vocês como funcionam, como agem, em casos de denúncia, como eles fazem. Espero que vocês gostem do vídeo e que esse vídeo possa lhe mostrar a importância do Conselho Tutelar para a nossa cidade, especialmente para nossas crianças e adolescentes. Bom dia a todos, eu me chamo Daniel Lucas, sou conselheiro tutelar aqui do Conselho Tutelar 2, juntamente com Vanessa Ximenes. O Conselho Tutelar de Juazeiro do Norte ele é dividido em duas áreas, o Conselho Tutelar 1 e o Conselho Tutelar 2. A gente abrange uma parte do Juazeiro e eles abrangem outra parte. Por que isso acontece? Para facilitar todo o processo de atendimentos. Juazeiro do Norte é uma cidade populosa, praticamente 300 mil habitantes, e dentro dessa situação a gente precisa fazer essa divisão. O fluxo é dividido entre 5 conselheiros tutelares no Conselho 1 e 5 no Conselho 2. A gente passou pelo processo de etapas, de provas, até chegar na eleição. A eleição é aberta para todos os munícipes que são votantes, e aí os 10 mais votados assumem os conselhos. Os 5 primeiros ficam no Conselho 1, os 5 segundos ficam no Conselho 2, certo? Dentro dessa situação existe uma coordenação em cada conselho. O que é que difere a coordenação? É apenas para recebimento de documento, mas todos têm a mesma competência dentro do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele funciona na sede, certo? Nas duas sedes, no atendimento comercial durante o dia de 8 às 11h30, de 1h30 às 5 da tarde. E aí, terminou esse horário, tem um telefone que fica com um conselheiro de plantão, onde o conselheiro vai atender ligações que podem ocorrer de 5 da tarde até 8 horas da manhã do outro dia. Daniel, é frequente muitas vezes ligações durante a madrugada? Sim. Às vezes alguma denúncia anônima, algum chamado da delegacia ou de algum órgão competente que está solicitando e precisando do auxílio e apoio do Conselho Tutelar para tal função. Então, assim, o Conselho Tutelar no município de Juazeiro do Norte, tanto no 1 como no 2, ele funciona 24 horas por dia. A gente não para, a gente faz escalas semanais, onde um dia por semana só o conselheiro folga. Nos demais, ele está de plantão. Ou de sobreaviso também, que a gente usa esse termo. Normalmente, uma pessoa fica com o telefone celular e a outra fica de suporte. No mínimo, 2 pessoas vão para a ocorrência. Dificilmente vai atender uma pessoa só, até para evitar alguma situação indesejada e para dar um suporte e respaldo também perante as dificuldades que a gente encontra no município. Juazeiro é um município que, infelizmente, tem algumas áreas bem vulneráveis. E essa área traz com que o Conselho Tutelar atue com bastante frequência. Vou dar alguns exemplos aqui do Conselho Tutelar 2 para vocês terem ideia. A gente abrange alguns bairros, tipo Frei Damião, João Cabral, Tiradentes, Triângulo, Campo Alegre, Tiradentes, Novo Juazeiro, entre outros bairros. Então, são situações que a gente está trazendo onde a gente atende. E aí, infelizmente, tem bairros bastante vulneráveis. E o Conselho Tutelar ele vai atuar, ele vai agir para garantir, para zelar pelos direitos das crianças e adolescentes do nosso município, tá bom? Então, assim, essa é a nossa introdução, para o pessoal entender mais ou menos como é que funciona o fluxo aqui. O atendimento na sede é de segunda a sexta-feira. Na sede a gente faz notificações, entrega segundas vias de registro, muitas vezes, para o pessoal ir até os cartórios retirados, das crianças e adolescentes. Tira dúvidas também na sede, recebe a população que quer conhecer como é que funciona o fluxo aqui na sede do Conselho, entre outras informações necessárias para a população do nosso município, tá bom? Também recebemos conselheiros tutelares muitas vezes que vêm de outras cidades, com algumas demandas aqui que estão no município de Juazeiro do Norte. Então, assim, essa é a nossa primeira parte, certo, de como funciona aqui o fluxo, como é que funciona aqui o sistema dentro do Conselho Tutelar, para a população entender um pouco mais, compreender como é que funciona essa sistemática toda do Conselho
E aí Vanessa agora vai falar um pouco mais sobre o nosso sistema, como é que a gente funciona, como é que nós trabalhamos na parte meio que externa. Pronto, pessoal, eu sou a Vanessa Ximenes, certo? Como que funciona aqui a questão dos atendimentos? A gente requisita e também encaminha, né, situações que a sociedade nos traz. Muitas pessoas fazem denúncias anônimas, onde a gente encaminha para o CREAS, o CRAS, que são equipamentos. O CRAS ele é voltado à prevenção, de caso a situação se propague e fique pior. Então, as situações de prevenção que a gente liga para o CRAS, e em vários bairros de Juazeiro tem o CRAS. O CRAS ele ajuda na questão de proporcionar cestas básicas, doação de leite, questão de identidade e diversas outras funções que o CRAS oferece. Já o CREAS, ele atua no momento em que a situação daquela criança, adolescente e família já está vulnerável, já atingiu os direitos, foram quebrados. Então o CREAS ajuda nessa questão de fazer acompanhamentos frequentes e ajudar essa família. Então o Conselho Tutelar ele requisita dos setores públicos para que eles realizem as funções que eles oferecem. Então a gente fica no pé, fazendo com que esses setores possam estar cumprindo o dever deles, certo? Uma dúvida também na sociedade, que muita gente escuta aqui, é que o pessoal acha que o Conselho Tutelar, quando chega numa residência, tem uma criança ou adolescente sofrendo alguma situação de risco, o pessoal acha que a gente vai lá, arranca a criança e traz aqui para o conselho e leva aleatoriamente. Não funciona assim. Então, eu vou explicar para vocês a etapa de como funciona esse tipo de situação. Se a gente recebe uma ligação de denúncia de que uma criança está sendo violentada pela mãe ou pelo pai, a gente se direciona até o local, entra ali meio que na porta para conversar com a mãe e aí ela vai dialogar com a gente. A gente primeiramente busca conversar. A mãe vai relatar, muito possivelmente a mãe vai mentir ou dizer que não fez isso e tal. Aí a gente sabe que teve denúncias, muitas das vezes as pessoas conseguem nos enviar fotos nas denúncias, onde a criança está totalmente lesionada, mas no momento que você vê a criança ali, ela não está com as marcas, está escondida nas roupinhas dela. Mas aí, do mesmo modo, quando a gente recebeu a denúncia, viu fotos, viu a situação que a criança estava, a gente conversa com a mãe, leva a criança para buscar, primeiramente, uma família extensa. Quem vai representar essa criança? A família extensa, a gente busca primeiro na parte de irmãos, avós. Caso não encontre, a gente vai buscar dentro do município se tem uma tia, uma prima, alguma pessoa da família que vai poder ali estar representando aquela criança ou aquele adolescente. E aí, se a gente encontrar essa família extensa, porque tem momentos que nós não encontramos família extensa, tem família extensa também que nega querer ficar ali com a criança, né? Tem muitas situações tristes nesse sentido. Mas aí, quando tem o representante, a gente encaminha, vai na delegacia e de lá em diante a representante, por exemplo, uma irmã, ela vai lá no ML, acompanha todo o processo com a criança. Mas caso essa criança ou esse adolescente não tenha um parente, não quiseram representar essa criança ou esse adolescente, o Conselho Tutelar vai acompanhá-la na delegacia. Se for uma menina, não, uma mulher, a gente leva para a delegacia da mulher, lá vizinho atacadão. Caso seja um menino, ela na delegacia ali civil, vizinho Romeirão. Então, a gente leva na delegacia, essa criança, esse adolescente, depois vamos no ML para fazer o corpo de delito, né, averiguar, tirar foto, caso tenha as marcas, lesões, e depois, caso essa criança não tenha nenhum local para ela ficar, ninguém mesmo, nenhum parente, a gente leva para Casa Abrigo, que é uma casa de acolhimento que temos aqui em Juazeiro do Norte. E aí a gente avisa, encaminha, faz documentação, tudo é registrado, tem toda uma papelada, prontuário da situação dessa criança e ela fica lá. Depois das 24 horas, se aparecer algum parente, ou a mãe ou o pai, o agressor, que sentiu peso na consciência e aparece lá para querer pegar a criança de volta dentro do abrigo, não vai ser tão fácil assim. Depois que passa as 24 horas, esse representante, esse pai, essa mãe ou tia, depois que passar as 24 horas, ela vai ter que entrar judicialmente e vai ter todo um processo, toda uma análise histórica dentro dessa família,
se há capacidade dessa mãe ou pai retornar a criar essa criança. Então, tem todo esse processo. Se tratando de prática e teoria, podemos ver que o Conselho Tutelar 2 de Juazeiro do Norte está em conformidade com o artigo 19. Como pode ser analisado na fala da Vanessa, podemos perceber que ela retrata sobre a criança no momento em que ela é resgatada da casa, no momento em que eles vão fazer a verificação no imóvel. Primeiro advertido, a família, depois de um tempo depois marcado por eles. Tem o retorno na casa da criança para ver se mudou a situação, se permanece do mesmo jeito. Se a situação da criança permanecer do mesmo jeito, aí é feita a retirada da criança, mas não é levado para o Conselho Tutelar, e sim procurado dentro da família, outros parentes, alguém que tenha condições suficientes para ficar com a criança. Também não é ficado com qualquer parente ou com qualquer pessoa. Caso na família dessa criança ou adolescente não tenha alguém, alguma estrutura, não tenha um suporte suficiente para permanecer essa criança lá, ou adolescente, aí sim é procurado uma família substituta para que essa criança seja realocada. E aí, para não ficar só na situação que não é papel do Conselho, nós também temos papéis fundamentais nesse processo. Quando se tem evasão escolar, por exemplo, é requisitar das escolas ou da Secretaria de Educação para a gente tentar fazer essa buscativa desses alunos. Infelizmente, a evasão escolar é muito frequente, no município. Hoje temos taxa baixa, mas ainda acontece. Então, assim, o Conselho Tutelar vai tentar entender, vai requisitar, vai até a casa, vai procurar os familiares, vai notificar para vir até a sede do Conselho, vai advertir se isso estiver acontecendo, para que isso não aconteça, porque a criança tem que ter seus direitos garantidos, como diz no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, como também está fundamentado na Constituição. Então, assim, o nosso ECA é de 1990, ele tem pouco tempo ainda, pela necessidade que a gente tem no país, poucas pessoas conhecem, mas aqueles que puderem, que querem ter um pouco de conhecimento mais como funciona, vai lá, baixa o ECA, ou tenta comprar ele de forma em papel, já que quase ninguém usa mais, mas vai lá na internet, baixa o ECA, dá uma estudada, dá uma pesquisada e vai ver que tem os direitos das crianças, tem os deveres também, que precisa que tudo isso seja efetivado, tá bom? Olá, tudo bem? Meu nome é Breno Sampaio, da turma 115.8 do curso de Direito da Unileão. E nesse trabalho ficamos muito felizes porque percebemos que sim, funciona da forma que está na lei e eles seguem bem à risca o que é dito na lei. Como, por exemplo, quando eles falam sobre os direitos da criança e do adolescente. E eles até citam alguns, como, por exemplo, o direito à educação, o direito ao lazer, direito à saúde. E é exatamente isso que vemos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós ficamos muito felizes porque é muito bom saber que o Conselho Tutelar, que protege as nossas crianças, os nossos adolescentes, está agindo da maneira como devem agir perante a lei. Um detalhe também de situações para a gente garantir o direito da criança e do adolescente, muitas denúncias que a gente recebe também é de casas insalubres, casas com muita desorganização, com ratos, com baratas. Então tem pessoas, moradores, que veem essa situação de alguma criança passando dentro de casa e nos realiza a denúncia. Quando a gente chega no local, infelizmente, é evidenciado esse tipo de situação. A gente sempre busca, primeiro, conversar, resolver no diálogo, aplicamos advertências, são uma das medidas que o Conselho Tutelar aplica. E depois de uma semana ou 15 dias, a gente retorna novamente no ocorrido, na situação, para ver se houve mudança. Caso esse tipo de situação não tenha mudança, também é um tipo de situação que a gente já envia para o Ministério Público, porque a gente busca sempre resolver no primeiro momento, em um diálogo, conversando, mas se a pessoa não tem a mudança, infelizmente ela vai ter que responder por outras coisas mais graves. Também a gente é muito chamado para abandono incapaz, que é quando pai ou mãe, enfim, deixa as crianças sozinhas em casa. Isso é muito perigoso porque a criança pode ligar um gás, talvez tacar fogo na casa,
cair de algum local, entendeu? Então, existe o perigo, o risco para essa criança ficar sozinha em casa no ambiente. Então, muitos vizinhos ou até pessoas anônimas nos telefonam realizando a denúncia para que a gente possa ir até o local e ver a situação. Também aplicamos advertência a esses responsáveis dessas crianças e busca depois ver como está a situação. Sempre buscamos tanto ir no primeiro momento e depois no segundo momento, para ver se a situação se resolveu. Bom, então é isso, pessoal. Espero que em outro momento a gente possa se ver novamente nas faculdades para poder ter uma roda de conversa, e poder dialogar mais sobre os direitos e deveres dos pais também, perante os filhos. Olá, eu me chamo Rafael, sou estudante de Direito da Unileão, ali mais precisamente na turma 115 do 8º semestre, e venho aqui para contar um pouco da experiência que eu tive e vi que lá realmente eles fazem valer o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde ali no seu primeiro artigo já fala que nossas crianças merecem proteção integral, A criança e o adolescente merecem proteção integral. Vi a preocupação dos profissionais da área lá, desde o momento da denúncia até a resolução de cada caso que eles acompanham. E fiquei muito feliz em saber que eles fazem a lei realmente valer a pena. E isso me deixou muito lisonjeado. E, de certa forma, com o coração um pouco aliviado, Saber que as nossas crianças e os adolescentes estão em boas mãos. Desde já agradeço a todos vocês pela participação. Para mim é uma honra muito grande estar dialogando um pouco. Quem sabe em outro momento a gente não possa até ir até a universidade, conversar um pouquinho mais com vocês, fazer uma roda de conversa, para que a gente também entenda o que vocês querem, como vocês querem atuar enquanto profissionais da área quando se formarem. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Anderson Ferreira, sou estudante de Direito na turma 115.8 ali na Unileão. E conforme você pôde observar bem nesse nosso vídeo, nós tivemos a grande oportunidade de fazermos uma visita na segunda unidade do Conselho Tutelar da cidade de Juazeiro do Norte. Foi uma experiência extremamente enriquecedora para cada um de nós. Nós tivemos a oportunidade de conversar com 2 conselheiros tutelares e vermos na prática se de fato aquilo que o ECA ele prescreve, ele de fato acontece. Sim, nós observamos que no Conselho Tutelar de Juazeiro do Norte existe uma grande contribuição para a sociedade, de fato cumprindo aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele realmente prescreve. É muito importante nós conhecermos o funcionamento do Conselho Tutelar. Muitas vezes nós padecemos por falta de conhecimento mesmo dos nossos direitos, e é importante que a população em geral ela tenha conhecimento de que existe sim um órgão responsável na nossa cidade, responsável por cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos adolescentes e zelar pelos seus direitos. Muito bom esse tempo, espero que você tenha gostado. Compartilhe com outras pessoas, procure se informar cada vez mais, porque nossas crianças e nossos adolescentes devem ser protegidos, e o poder constituinte derivado já estabeleceu uma lei muito bem estabelecida, muito bem organizada, muito bem detalhada para cuidar dos seus direitos. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.